Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de animação, dia de novos começos, dia de você colocar em prática. O dia universal de colocar em prática um projeto novo. Não é isso? Desde a dieta até um devocional, até a sua vida com Deus, né? E a gente vai continuar aqui o nosso devocional baseado no livro de João. E hoje eu quero falar sobre uma parte, um trecho da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então vamos só relembrar o que é esse encontro. Jesus está viajando por Israel para pregar o evangelho, para falar sobre que o reino de Deus tinha chegado. E ele faz questão de passar pela Samaria. E a palavra fala aqui em João capítulo 4 que ele chega em Sicar, essa região, essa cidade da região da Samaria. E fala o seguinte, para num poço, a história fala que era por volta de meio-dia, ele fala para os discípulos, vamos lá comprar comida, que eu vou ficar aqui descansando e eu espero vocês vão e voltam. Vão até a cidade e voltam. O poço ficava fora da cidade. E vão lá, os 12, quem mais estivesse ali. E Jesus fica aqui e de repente aparece uma mulher, meio-dia, para retirar a água do poço. E aí a gente começa a perceber detalhes da história. Primeiro, ela chega meio-dia. A gente sabe que a região de Israel é muito quente. Então, se aqui no Brasil, meio-dia, o sol tá forte, imagina lá. E ela vai pegar água justo esse dia, o momento em que mais quente do dia, para carregar os jarros do que ela precisaria e tal. Então ali a gente percebe que ela não tá fazendo aquilo no horário normal, no horário em que as pessoas fazem. Vão lá para retirar água, as mulheres iam lá para retirar água. Isso já mostra um isolamento, porque ela vai no momento em que ela não vai ter companhia, que ela tem certeza que não vai ter ninguém ali. E aí ela encontra Jesus. E Jesus resolve conversar com ela. Outra coisa esquisita, porque Jesus, como judeu, eles não tinham o hábito de ficar conversando com mulheres que não eram da família, né? E ali tem uma segunda questão. O judeu não tem o hábito de conversar com o samaritano. Eles eram um povo que não se dava bem, povo que não era amigo. Aliás, tinha hostilidade entre aquele povo, os judeus e samaritanos. E ali ele começa um diálogo. E ele começa o diálogo da maneira mais óbvia. Me dá um pouco de água. Já que ela estava ali com tudo na mão para retirar a água do poço. E aí, ela fala. A primeira resposta dela é o seguinte. Como pode um judeu pedir alguma coisa para mim, uma mulher samaritana? E aí tem esse parênteses aqui na Bíblia. Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. E Jesus responde para ela: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água para mim. E eu lhe daria uma água pura da vida. E a mulher olhou para ele. Primeiro, ela olha para ele com os olhos que a gente chamaria aqui no crentez dos olhos naturais. Ou seja, os olhos esse aqui mesmo. Ela olhou o que estava em volta e tirou conclusões naturais, físicas. O Senhor não tem o balde para tirar água e o poço é fundo. Então, onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço, bebeu nele e também dos seus filhos, seus rebanhos e deixou para nós? Um dia, eu vendo aquele programa Israel com a Aline, ela explicou o que significa água viva.
lá para o povo de Israel, né? Já era um termo usado desde aquela época. E ela falou que a água viva é uma água que brota, uma água que jorra, uma água que não é parada, ela não fica parada, ela se movimenta. Ela é como se fosse uma água que tem nascente, que ela se renova, né? Vamos pensar que uma água de um lago, ela tá ali e não se renova, o lago não aumenta. Só quando não chove, vamos dizer assim, mas ele não é naturalmente aumenta. Ele não aumenta sozinho, ele aumenta só se colocarem água dentro dele. Agora, diferente de um rio, ele tem nascente. Então, a nascente sempre está fazendo jorrar água nova. E ela falou que isso é o que se chama de água viva. Seria uma água viva em Israel. E aí ele fala, quem beber dessa água, aí ele fala da água do poço, vai voltar a ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Outra doideira para a mulher. Porque ele já está falando para ela que eu vou tirar água sem ter como tirar água do poço. E ainda está falando que se eu te dou essa água, você nunca mais vai ter sede. Então a conversa está indo para um lado que ela não tá conseguindo entender as respostas de Jesus. E aí ela fala, me dá dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, não tenho que voltar nesse poço. E aí a gente começa a pensar, que poço? Né? Por que é interessante para ela não voltar mais nesse poço? Além de não ter esse trabalho de ir lá, sair da cidade, pegar o cântaro, o jarro dela, carregar e tal, ela tá pensando em outra situação também. O poço para ela é sinônimo de exclusão. Coisa esquisita, né? Como assim, Cláudia, sinônimo de exclusão? Lembra quando eu falei que ela foi no poço ao meio-dia? As mulheres da cidade que iam pegar água no poço. Mas elas não iam na hora mais quente do dia. Elas iam na hora mais fresca do dia, no começo da manhã, onde o sol ainda não estava tão forte. Porque você carregar algo pesado, como água, e numa hora muito quente do dia, isso é muito incômodo, é mais difícil do que quando o sol está mais fresquinho, está mais baixo. E aí ele fala, vai chamar teu marido então, porque eu vou explicar para vocês. E aí ela responde, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, verdade, você não tem. Na realidade, você já teve 5 maridos. E o homem com quem você se relaciona agora não é seu marido. Você falou a verdade. E aí ela responde, o senhor é profeta. Então tira uma dúvida. Eu imagino até uma certa ironia na voz dela. Nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte. A gente devia estar apontando para o monte ali, né? Mas vocês, judeus, insistem que em Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Aí ela volta para a rivalidade entre os povos. O meu povo fala que o certo é adorar aqui. O seu povo fala que o certo é adorar lá. E aí, quem está certo? Volta para o campo conhecido dela, da rivalidade entre aqueles povos. E aí o Senhor fala uma coisa para ela. Mulher, acredite. Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar ao Pai, mas não nesse monte e nem em Jerusalém. Ou seja, ninguém vai estar certo aqui. Pois vocês adoram tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. Aí ele está falando, a revelação que a gente tem é certa. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, e na realidade já chegou, em que você não se importará como vocês são chamados ou onde vão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. E esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na sua presença. Em seu culto, Deus é espírito.
E quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do seu ser. E é aqui que eu queria chegar. Aqui que eu queria chegar. Eu acho fantástica essa resposta de Jesus, porque ele tira, ele desmembra a adoração de rituais religiosos. Porque adorar no monte ou adorar em Jerusalém, a gente está falando de rituais religiosos, de regras religiosas. E Jesus sai desse campo das regras religiosas e chega no ponto do indivíduo. No ponto do indivíduo se apresentar diante de Deus de uma maneira verdadeira. Em outras versões, o que está falando que conta para Deus é quem você vive e como você é, que o seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade, em outras versões fala, você deve adorar em espírito e em verdade. Né? Aqui fica um pouquinho mais fácil de compreender o que quer dizer isso. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. E Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega a Deus se não for por intermédio dele. E aí, ele fala essa parte do que conta para Deus, é quem você é e como você vive. Não o jeito que você vai lá e cumpre as regras da religião e me adora. É como o seu coração está diante disso. É como você entrega seu espírito, seu ser, o que você faz para ele. É como você busca a verdade e busca Jesus. Porque já que ele se denomina como a verdade para chegar a Deus. Então a lição que a gente tira aqui desse trecho da passagem de João, ele conta sobre a mulher samaritana. É uma história famosa, é um encontro famoso, em que é uma mulher que é rejeitada pela sociedade, e a gente já vê pela resposta de Jesus, já presume por quê. Porque ela se relaciona ali, né? Se relacionou com 5 pessoas, já estava na 6ª. Aquilo era muito mal visto, né? E aí ela começa a sentir preconceito por isso. Uma pessoa que troca tanto de relacionamento, quer dizer que ela não está bem com ela mesma e encontra pessoas que também provavelmente não estão, porque o relacionamento não anda, não vai para frente. Dura por um tempo e não vai para frente. Então a gente vê uma pessoa que também está se sentindo incompleta, porque ela fica buscando em alguém a completude, mas ela não está buscando nas pessoas certas. Tanto é que Jesus fala que a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. Que sede ela estava sentindo? Muita sede, porque ela já estava no seu 6º relacionamento. Ela sente muita sede. Mas ela estava buscando a água no lugar errado. Ela estava buscando a completude dela em outras pessoas, não em Deus, não em Jesus. E como ele se denomina ali a água, e ele fala, se você beber da minha água, você não vai ter mais sede, a gente conclui que Jesus é o único que completa aquilo que está vazio na nossa vida. A parte que está faltando na nossa vida. E que a gente procura em tantos lugares, porque aqui a gente vê, a mulher está procurando em 6 lugares, em 6 pessoas. E aí a completude que a gente quer na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser, a gente procura em tantos lugares. A gente procura em relacionamentos, a gente procura no trabalho, a gente procura em pessoas. E a gente não acha, porque é impossível achar a verdade fora de Jesus. É impossível matar a nossa sede fora de Jesus. E aí Deus fala quem ele está procurando, a pessoa quem ele procura para entregar da água dele, para completar essa pessoa. E é aqui, ó, a pessoa
que o pai procura é aquela que é simples e honesta na presença dele. O que a gente vai pensar aqui de simples e honesta? É a pessoa que se apresenta dentro dele sem máscaras. A pessoa que se apresenta dentro dele, para ele, sendo simplesmente quem ela é. E não com uma casca. A casca como aquelas funções que você exerce e que você acha que são o que você é, que faz você ser quem é. Por exemplo, uma função como mãe, como esposa, como empresária, como mulher, a gente se entrega a Deus e se expõe diante dele como filho. O filho, quando ele o filho, ele não consegue se apresentar diante do pai sendo uma pessoa que ele não é. Porque o pai conhece o filho, né? Se um dos meus meninos aparece aqui pra mim, todo fantasiado, e se apresenta pra mim com outro nome, se dizendo ser outra pessoa, eu vou saber que não é. Eu conheço intimamente os meus filhos. E qualquer fantasia, ou qualquer tom de voz, ou qualquer palavra que ele use, não vai ser suficiente para me enganar e me mostrar uma pessoa diferente de quem ele é. Então o que Deus quer é que a gente se apareça despido de qualquer máscara, de qualquer fantasia que a gente possa usar para ele. Enganando a nós mesmos, porque a ele a gente não engana. E Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. E de fato é. Ele é mestre em enganar as pessoas. Mas, gente, o coração do homem é mestre em enganar a si mesmo. Nós somos mestres em contar mentiras para nós mesmos. E mentiras das mais variadas. Seja para enaltecer a gente, ou seja para menosprezar a gente mesmo. Seja para criar uma verdade para a gente poder seguir em frente. E às vezes a gente cria uma história para nós mesmos e isso impede da gente chegar para Jesus com um coração simples e honesto diante dele. Porque aí ele vai preencher esse vazio. Quando você reconhece esse vazio dentro de você, você se desfaz, se despir de qualquer fantasia e máscara que você criar para você mesmo e se apresentar diante de Deus como quem você realmente é, com suas dores, com suas qualidades, com seus defeitos, com suas alegrias, quem você é. Você é feito de vivências nas quais te trouxeram alegria ou tristeza, traumas ou afirmações da sua personalidade, do seu caráter, e você se apresenta diante dele simplesmente como você é. Então a parte boa e a parte ruim, porque Deus sabe quem você é. Ele sabe o seu coração. E é isso que ele está procurando. Porque são essas pessoas que ele consegue dar água da vida. Essas pessoas que reconhecem que precisam da água da vida. A pessoa que apresenta diante dele com uma fantasia, ela não está reconhecendo que ela precisa de uma água da vida. Ela ainda não está. Ou se reconhece, não quer, se sabe que precisa da água da vida, não consegue reconhecer. Quer se enganar ainda. E é a pessoa que o Senhor quer diante dele é o oposto. Simples e honesto, sendo ela mesma e reconhecendo quem é. É assim que a gente vai poder beber da água da vida e ser transformado e completado por Jesus. Não é maravilhoso? Então a dica de hoje é: se apresente diante do Senhor de maneira simples e honesta, se despindo de qualquer fantasia, qualquer máscara. E aí se apresentando diante dele com honestidade, simplicidade, com verdade.
E tudo aquilo que você quer e deseja que seja transformado, porque você está escondendo aquilo. Jesus vem e com a sua água, Ele te mata a tua sede. E com a água dele, Ele também te purifica, lava aquilo que você não gosta em você mesmo. Ou lava uma tristeza dentro de você mesmo. Ou lava aquela máscara, aquela fantasia. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer por mais um dia. Eu quero te agradecer por podermos nos apresentar diante de Ti de maneira honesta. Pai, diante de Ti a gente não precisa apresentar máscara ou nem fantasia. Diante de Ti nós podemos nos apresentar de maneira simples e honesta. Porque o Senhor conhece seus filhos. O Senhor conhece o que nós precisamos. O Senhor conhece e sabe do que nós temos sede. E o Senhor é o único que pode matar e suprir essa sede com essa água que é o Espírito Santo. Com essa fonte nascente do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor é o único que pode fazer isso. Pai, que essa segunda-feira seja transformadora em nossas vidas. Um dia de um novo começo, um dia de decisão, no qual nós nos apresentamos simples e honestos na sua presença, trazendo tudo aquilo que, toda a nossa bagagem, seja ela boa ou ruim, pesada ou leve, porque eu sei que o Senhor nos ajuda a carregar qualquer peso e nos purifica e nos limpa de qualquer tristeza e qualquer mágoa, ressentimento, de qualquer coisa do qual a gente queira esconder por alguma vergonha, mas que o Senhor, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, mesmo sabendo de tudo aquilo que a gente quer esconder, o Senhor nos ama e o Senhor quer nos matar a nossa sede. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.